Hello guys, como eu te prometi, estou de volta trazendo mais uma aula para você. Eu quero te fazer uma pergunta antes de começar esse vídeo. Você gosta de ganhar presente? Quem não gosta, né, gente? Então eu vou deixar aqui para você, a Tia do Inglês liberou o e-book dela, onde ela conta para você como estudar inglês online. É um conteúdo sensacional, vale a pena você baixar. E na aula de hoje nós vamos falar sobre como pensar em inglês. E é muito engraçado porque quando a gente começa a estudar inglês, os professores, nossos amigos, muita gente fala: olha, você tem que pensar em inglês, se você pensar em português, você não vai atingir a fluência. Nossa, quantas vezes eu já escutei isso. Mas o engraçado é que ninguém te conta como fazer para pensar em inglês, não é verdade? Então chega de desespero, não precisa se descabelar, que hoje eu vou te dar 3 dicas para você começar a pensar em inglês já. E eu já quero começar te explicando uma coisa, gente. Não existe mágica. Não adianta pensar que você vai fechar os olhos, vai entrar numa caixinha, num elevador e de repente você vai sair pensando em inglês de lá. Não é assim que funciona. E a comparação que a gente faz de um aluno que está aprendendo inglês ou que está aprendendo qualquer outro idioma é com uma criança. Você lembra como foi aprender o seu idioma? Você estava cercado de pessoas ali falando com você o tempo todo, você assistia desenho, depois começou a ouvir os seus professores e não tinha nenhuma anotação, gente, não tinha tradução, você não pegava caderninho, não anotava as palavrinhas na sua fraldinha, era o tempo todo escutando. Então essa é a primeira dica que eu tenho para dar para vocês. Se você quer realmente começar a pensar em inglês, se você quer acelerar esse processo da fluência, você tem que escutar muito, muito mesmo. Tá bom, teacher, mas escutar o quê? O que você me aconselharia a escutar? Eu sempre aconselho os meus alunos a escutarem coisas que sejam do agrado deles, tá? Então não adianta nada eu falar pra você escolher pegar um conteúdo que não te interessa, porque aquilo vai só te deixar desmotivado. Então vale a pena você assistir séries, filmes, de repente escutar podcasts, ou de repente conversar com algum gringo, né? Você escutar um gringo falando, isso vai te ajudar demais e com certeza vai acelerar esse processo. Uma outra dica também mega importante, ainda falando sobre escutar, hoje a gente tem um conteúdo muito sensacional na internet, a gente tem tudo isso aí free. Então hoje você vai encontrar aí no YouTube também muitos conteúdos em inglês. É isso mesmo, em inglês. Não somente aulas de inglês que são dadas em inglês, mas também como conteúdos de maquiagem, assuntos de comédia e atualidades. Então você pode escolher aquele tópico que mais te interessa e também começar a escutar em inglês. Uma outra dica também que eu fiz muito e eu aconselho demais os meus alunos é a seguinte: fale sozinho, tá? Na verdade, eu sempre aconselho aos alunos a encontrarem um amigo gringo, né? Alguém que você possa praticar, seja um professor ou mesmo um amigo, isso não importa. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Tem gente que às vezes é mais tímido ou que de repente não encontrou alguém que se sentisse confortável. Então vale a pena você também falar sozinho, tá? Você vai encontrar aquela opção que vai te deixar mais confortável nesse momento. Então uma das coisas que eu fazia muito quando eu comecei a aprender inglês era imaginar alguns diálogos, algumas situações, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu fui viajar e eu tenho que falar inglês no aeroporto. O que eu falaria? O que eles vão me perguntar? Né? E você já ir se preparando para essas situações. Isso vai fazer com que a sua mente comece a trabalhar inglês. Tá bom, gente? Então, eu costumo sempre dizer o seguinte: o inglês, ele é um estilo de vida. Não adianta nada você estudar 20 minutinhos um dia na semana, depois eu sei lá, estudar 2 horas. O inglês, ele tem que ser todo dia um pouquinho, tá bom? E se você parar pra pensar um pouquinho o tanto que você estudou para aprender o português, não somente quando você foi para a escola, mas também vivenciando o português no dia a dia, até você atingir a fluência. Se você quer o mesmo resultado, você tem que fazer a mesma coisa, tá? Então a gente passa muito mais tempo falando português do que inglês, na verdade. Então a gente tem que arrumar um jeito de incluir o inglês no nosso dia a dia. Eu costumo dizer que você tem que ser espertinho, então vamos otimizar o nosso tempo. Já que eu tenho horas que eu tenho que ficar falando meu português por conta do meu trabalho e por conta da minha família, eu vou aproveitar aqueles momentos que eu posso justamente para incluir o inglês nisso. Uma outra dica que eu dou para vocês também é a seguinte: aproveitar todas as oportunidades sem exceção. Isso é uma coisa que aconteceu comigo e eu não posso dizer que é uma coisa que eu me arrependi, porque eu acho que a gente aprende com os nossos erros, na verdade. E hoje eu posso ajudar os meus alunos, ajudar os meus seguidores, contando um pouquinho da minha experiência. Quando
Quando eu comecei a estudar inglês, eu tinha muita vergonha, eu tinha muito medo, gente. Muito medo de me expor, muito medo do julgamento, e eu perdi várias oportunidades de praticar, porque na minha cabeça eu achava que o meu inglês tinha que ser perfeito já desde o começo. Não é assim que funciona, gente. E se a gente parar um pouquinho para pensar como foi o nosso processo de aprendizado do português? Foi fácil, gente? É lógico que não, mas é que hoje é tão automático que muitas vezes a gente não para fazer essa comparação. Aproveite as oportunidades. Seja na sua empresa, tem uma oportunidade de falar com um gringo, vai lá e fala. Fez uma amizade com uma pessoa que fala inglês, que mora no Brasil mesmo, aproveita e vai lá falar com essa pessoa. E tem muita gente que fala assim, as crianças têm facilidade, elas aprendem rápido. E não tem nada a ver com isso, gente. Na verdade, as crianças, elas não têm medo do julgamento, elas não estão nem aí se elas vão errar. E se você quer atingir a fluência, se você quer pensar em inglês, você tem que pensar como uma criança. E uma das coisas que me ajudou demais nesse processo de pensar em inglês e também de atingir a fluência foi a imersão. Porque lá na imersão a gente não trabalha só a parte do inglês, né, que é o que a maioria das escolas oferecem, mas a gente também trabalha o seu comportamento. A gente vai alinhar o seu comportamento através das técnicas de programação neurolinguística. Eu lembro que a primeira vez que a neurolinguística foi apresentada a mim e que eu realmente me senti entendida, né? Porque passei por várias escolas e eu tinha tanto medo e eu sabia inglês, mas eu não me arriscava. E aí no momento que a neurolinguística foi me apresentada e que realmente eu me senti compreendida, foi aí que tudo mudou. Então uma vez que você alinha um comportamento, isso é definitivo e é isso que a gente espera, é isso que a gente deseja para você. Então, se você quer saber um pouquinho mais da imersão, eu vou deixar um link aqui para você também. Nós vamos ter uma turma agora em janeiro, então se você já quer começar o ano pensando em inglês, começar o ano já em busca da sua fluência, vale a pena você vir participar desse final de semana com a gente. E por hoje é só, eu espero de coração ter te ajudado com essas dicas de hoje. Se você tem alguma técnica, alguma dica para compartilhar aqui com a gente do que você faz para pensar em inglês, deixa aqui um comentário para mim que eu vou ficar muito contente de te responder. Se eu te ajudei com esse vídeo, o que você está esperando? Já me dá o seu joinha, me ajuda a compartilhar, se inscreve no canal e é claro que eu volto na aula que vem com mais conteúdo para você. Bye, bye!